Bem-vindos aqui no Modernidade e Ciência. Para aqueles que não conhecem o canal, peço que se inscrevam e, se gostarem do vídeo, peço ajuda colocando o seu joinha. Hoje nós vamos falar novamente daquela cultura que começa a ser empurrada, né, de uma maneira bastante midiática, né, do ESG, né, aquela coisa fofa, né, aquela coisa fofa. Semanas atrás eu já havia comentado a respeito na reunião anual da Berkshire Hathaway, com a presença ali dos controladores do Buffett, né, e do Munger, onde, ao ser questionado, eles dizem: não, eu não me importo com isso, eu faço a coisa certa dentro da empresa, né? Não vou ficar criando departamento de governança, de coisas assim. Não, você tem que fazer a coisa certa, né? E ele refutou realmente que isso aqui era realmente uma modinha, né? Aí eu comentei num vídeo anterior que, na verdade, há sempre uma estratégia por trás dessas narrativas, que é para um certo grupo que já está posicionado conseguir, por exemplo, adquirir sejam ações, participações em empresas ou projetos de uma maneira mais favorável de preço, a partir do instante em que eles divulgam essa idolatria do SG, querendo convencer as pessoas que não, agora invista aqui, só que eles já estão posicionados, já estão ganhando seu dinheiro, e você, na verdade, vai acabar adquirindo aquilo para favorecer aqueles grupos que já estão posicionados. Esses fundos já existem, já fizeram as suas alocações, e eles vão provocar a valorização de alguns ativos segundo os critérios que eles já definiram, né? E agora, dias atrás, num evento grande aí para a divulgação de um livro muito famoso do Damodaran, que já tem uns 20 anos, que é o Dark Side of Valuation, o Damodaran, eu me lembro de textos dele de 30 anos atrás. Ele é realmente um enorme especialista em valuation de empresas, né, de negócios, fazendo distinção entre valor e preço, analisando o que é fundamento de empresas. Então, eu sempre acompanhei a evolução do Damodaran, professor da Universidade de Nova York, chamada NIU. Tem uma sumidade nesse assunto, uma pessoa muito humilde, veio ao Brasil inúmeras vezes para divulgar o seu trabalho. Indiano de nascença, né, mas que fez toda a sua carreira acadêmica e nos Estados Unidos, né? E o Damodaran ser também questionado sobre essa questão do SG, ele foi, no estilo do Damodaran, que ele é bastante direto, né? Poucas palavras, ele já define o que ele está pensando. Ele disse o seguinte: a pergunta tinha sido assim, como que você encara esse movimento aí global, que, né, vários jornais, muitos gestores estão dizendo, banqueiros, né, falando disso, e ele falou assim: olha, o motivo para isso, palavras do Damodaran, o motivo para isso é que muitas pessoas estão ganhando dinheiro com SG. Veja, mas nenhuma delas é investidor ou funcionário de alguma empresa, né, do qual se fala. Eles são muitas vezes consultores, advisors ou gestores, por exemplo, de portfólio. Então, achei muito interessante, porque ele tem exatamente a mesma visão que eu tenho, que isso é um grande negócio. Se está usando isso para ganhar dinheiro, criando uma expectativa nas pessoas, de, como ele diz aqui, que ele diz assim: não, olha, as empresas, essa aqui é uma empresa boa. E ele mais para frente, ele diz assim: você quer que as empresas virem igrejas, né? Nada contra as igrejas, mas ele diz assim: você sabe o que acontece quando as companhias tentam virar igrejas? Elas não são boas nem como companhias e nem como igreja. Evidentemente, você não cria uma empresa para ser uma igreja, ela tem um propósito. E o propósito dela não é ser igreja, ela não está ali para ser acima do bem e do mal.
né? Isso tem que vir, como o Damodaran coloca aqui, a partir de políticas públicas. Só que ele diz, olha, infelizmente muitos políticos preguiçosos querem delegar para que as empresas façam todo um trabalho dentro da área de sustentabilidade, a questão ambiental, boas práticas, que elas virem uma entidade à parte da sociedade. Não, nós somos uma empresa boa. E ele também diz que muitos consumidores, eles também querem se isentar da responsabilidade como consumidor. O que você está consumindo? O que você está jogando? Você está reciclando o seu lixo? Você está separando? Você está tomando cuidado também em prevenir danos ambientais? Ou você, agora sim, não, simplesmente eu só compro daquela empresa bonitinha, SG, ela que faço todo esse processo, ela que se vire como vai chegar até mim aquele produto, aquela coisinha, né? Então, o Damodaran acabou sendo, por alguns jornalistas, bastante criticado. Falou assim, será que ele está cometendo um erro de valuation, fazendo uma ironiazinha entre a especialidade dele, como eu já falei que é de valuation? Não, eu julgo que não. Ele está fazendo, mais uma vez, como no próprio livro, aqui no Dark Side of Valuation, onde ele criticava a forma que as empresas de tecnologia, as empresas.com, naquela época estavam sendo avaliadas, né? Então eu acho bastante interessante acompanhar os desdobramentos disso, porque em algum momento vai se descobrir que está se pagando caro simplesmente para investir em certos tipos de empresa, porque são as queridinhas de um grupo que já está ganhando muito dinheiro.